Atitude Empreender. Oferecimento: Café Vila Monge. Seu café com mais sabor. Chocolates Brasil Cacau. Sejam bem-vindos ao programa Atitude Empreender. Fiquem conosco, hoje acompanharemos a história do empreendedor Fábio Silva, proprietário da Revibras, empresa do ramo de fabricação e comercialização de tintas e texturas para uso imobiliário, no mercado desde 2001. Acompanhem conosco. A Revibras atua no ramo de fabricação e comercialização de tintas e texturas para uso imobiliário. Oferece soluções para valorizar e tornar ambientes agradáveis com produtos que aumentam a vida útil de imóveis, visando atender necessidades personalizadas para a construção civil. Possuem químico responsável que faz acompanhamento da formulação, criando novos produtos, sempre com o cuidado de testar cada um para avaliar sua qualidade impecável. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Antes de você se tornar um empreendedor, Fábio, você passou por vários comércios, teve várias experiências no comércio, inclusive em algumas instituições bancárias. Sim. Eu gostaria que você se apresentasse, em primeiro lugar, para o nosso telespectador e contasse um pouco dessa sua trajetória, suas experiências profissionais. Sim. Então, meu nome é Fábio, né? Como você já me apresentou. Eu sou natural aqui da cidade, né? Sou nascido e criado aqui. E, assim, eu venho de uma família mais simples, né? Nunca teve muitos excessos. E sempre estudei aqui em escola pública, né? Me formei no curso técnico de edificações no Colégio Municipal. Mas minha história profissional começa desde os 12 anos de idade, que eu sempre trabalhei desde muito novo. Trabalhei em oficina mecânica, né, voltando mais ao passado. Comecei minha carreira como eu acredito que todos devem começar, que é por baixo, né? Trabalhei muito tempo como auxiliar de escritório, trabalhei em loja de agropecuária, vendia ração, vendia esse tipo de material. Depois eu trabalhei bastante tempo no comércio, trabalhei em sapataria, por um período bem interessante. Trabalhei em uma loja de departamentos aqui da cidade, no período de inauguração, então foi uma experiência bem interessante também. E nesse período que eu trabalhei nessa loja de departamentos, acabei tendo uma oportunidade de mudar um pouco de ramo, de ir para o ramo financeiro, trabalhar em banco. Até essa oportunidade surgiu a partir de um atendimento que eu fiz. Atendi uma pessoa, ela gostou muito do atendimento e perguntou se eu não tinha vontade de trabalhar em banco. Olha que interessante. Aí eu falei, ó, nem sei, porque eu nunca nem me imaginei trabalhando em banco, né? Nem imaginava uma oportunidade dessa. E ele me chamou, participei dos testes e fui selecionado. Comecei a trabalhar no banco e foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que o banco é um excelente primeiro emprego que te traz muita oportunidade de conhecimento e melhora a tua rede de contatos também, né? Você passa a conhecer gente de vários níveis econômicos, culturais. E no banco eu agarrei com força, né, a oportunidade. Lá, no período que eu trabalhei lá, eu tive uma promoção a cada 6 meses. Eu trabalhei lá durante 3 anos, também comecei na época o cargo mais baixo que tinha era assistente administrativo, eu comecei nessa função. E eu fui galgando cargos e aproveitando oportunidades, substituindo colegas, e eu saí e no final, né, no último período que eu estava lá, eu estava como gerente de contas. Nessa época eu recebi convite de um outro banco para ir trabalhar, que o pessoal também conhecia meu trabalho, me chamou para desenvolver um trabalho lá. E eu fui para lá também como gerente de pessoa jurídica. E lá eu trabalhei também por mais 3 anos e meio. Então, não pode ir somando os tempos que já fica bem velho.
E nesse período que eu trabalhava lá nesse outro banco, eu tenho um amigo, que é muito amigo ainda até hoje, e ele sempre falava para mim, pô, a gente precisa montar uma empresa, trabalhar junto, a gente é muito amigo, e combina, vai dar certo, vai ser legal. E aí a gente começou meio que por brincadeira, né? Pô, tá, o que a gente vai montar? Ah, sei lá, vamos montar uma esfirraria. Pô, esfirra, cara, você tá ficando louco, tem que vender 1 milhão de esfirra para pagar o aluguel, né? Ah, é verdade. Ah, vamos montar uma loja de roupa. Putz, tem várias lojas de roupas. E cada dia um tinha uma ideia diferente e buscava sempre isso, né? Uma novidade, alguma coisa interessante, alguma coisa que a gente estava disposto a investir nosso dinheiro, nosso tempo, dentro de um horário que a gente estava predisposto também, porque eu acho que tudo isso você tem que pensar muito antes de montar uma empresa, porque muita gente investe o dinheiro e aí, sei lá, investe o dinheiro num bar e de repente o cara não quer trabalhar no final de semana ou à noite. É até impossível de pensar alguma coisa nesse sentido, né? E aconteceu que num período ele estava construindo e nessa época ele contratou a única empresa que trabalhava com um produto, que até foi o nosso primeiro produto, né? Que é o grafiato. É um tipo de textura, eu nem conhecia na época. E ele me chamou lá e falou assim, pô, tive uma ideia fantástica, vamos lá, para você ver. Ele me mostrou, eu falei, putz, que legal, né? Produto diferente, né? Bonito, tinha um aspecto visual bem bacana, protegia contra a umidade, a nossa cidade é muito fria, né? E aí eu falei, pô, isso aí é um negócio legal, né? Interessante isso aí, vamos ver como é que funciona e tal. E começamos a pesquisar, encontramos uma empresa em Campinas que estava disposta a nos vender a tecnologia, a formulação, as informações, processo, os fornecedores, né? E acertamos com essa empresa, montamos a empresa onde ela é hoje. E começamos o trabalho, mas eu ainda trabalhava no banco e esse é meu sócio, né? Ele tem até hoje uma empresa de informática, ele continuava trabalhando lá e a gente fazia fim de semana, à noite, corria atrás dos clientes e era só nós dois, ia para lá, fazia. Beleza. Aí chegou um tempo que aí o banco descobriu que eu estava com a empresa e não podia, né? Eu era muito... As bancárias, elas zelam muito por isso, sim, né? Sim. Por essa exclusividade. Exatamente. Né? E até com razão. Com certeza. Eu não tiro a razão deles. Mas eu esperava que eu conseguisse, né, conciliar por um período mais longo. Quando isso aconteceu, eu saí do banco e assim, eu já tinha feito um pé de meia, né? Durante todo esse período que eu trabalhei também, eu sempre guardei uma parte do meu salário, comprava um imóvel, um terreno, um carro, alguma coisa, então ia investindo dinheiro para ter alguma coisa. Capitalizando. Quando eu saí do banco, fiz meu acerto também, a empresa que a gente tinha montado já estava tudo pago e eu comecei a trabalhar lá. Como esse meu sócio, ele tinha a empresa dele, ele deixou lá meio que por minha conta, eu estava tocando, ele cuidava das coisas dele e assim a gente foi por mais de um ano. E era eu sozinho na empresa, então nesse período. Então o que eu fazia? Eu saía para a rua, né, batendo de porta em porta, via uma obra, pô, você tem esse produto interessante e tal, muita gente não dava atenção porque não me conhecia, alguns davam oportunidade e tal, faziam orçamento, aprovava. Eu voltava lá na empresa, fazia uma amostra, levava para o cliente, aí ele aprovava, aí eu voltava lá na empresa, fazia todo o material, misturava areia, fazia todo o processo, fazia a cor, envasava o produto nas barriquinhas, punha na caminhonete, entregava lá para o cliente. Aí uma equipe lá fazia a aplicação e depois terminava, ia lá, limpava a obra e começava todo o processo de novo. Então, assim, no começo da empresa foi muito isso, era eu sozinho praticamente, correndo atrás de tudo. E, assim, por um período, né, antes disso eu já tinha feito meus estudos, né, eu tinha feito faculdade de administração, fiz pós-graduação em marketing, mas eu achei muito interessante que, assim, eu via que eu tinha muita dificuldade para gerir a empresa. No aspecto técnico mesmo, né? De uma formulação de formular um preço, calcular, ver a demanda,
cuidar do estoque, de uma série de coisas que, quando eu fiz a faculdade, trabalhava no banco, eu não tinha muita ideia de como que eu ia praticar aquilo. E aí eu comecei a procurar ajuda, e até eu indico para todos os meus amigos e as pessoas que me perguntam para procurar o Sebrae, que é é um grande parceiro apoiador aí dos empresários, dos empreendedores, né? É fantástico, eles têm assim ferramentas e muito direcionadas para cada tipo de problema, né? E eu comecei a fazer cursos até pela internet, cursos online do Sebrae, participei de vários cursos presenciais. E isso aí me ajudou a montar várias planilhas que eu comecei a gerir ali a empresa. E num certo momento eu olhei e falei, caramba, a empresa vai falir. Então a gente estava num ponto que se pegasse tudo que a gente tinha para receber, vendesse todo o estoque, pagasse todos os fornecedores, todas as nossas dívidas, a gente tinha menos da metade do que a gente tinha investido inicialmente. E isso que durante todo esse período ninguém tinha tirado salário, tinha feito nenhuma retirada, estava só girando. Então eu vi que a situação estava complicada, ia demandar mais investimento, não só de capital, mas também humano, né? Teria de trabalhar fim de semana, à noite, ter de se virar para fazer funcionar. Eu chamei esse meu sócio, falei para ele, mostrei para ele a situação, como que estava. Aí ele falou, tá, e aí, o que você quer fazer? Eu falei, olha, a gente tem 3 coisas para fazer. Ou você compra a minha parte, ou eu compro a sua, ou a gente fecha a empresa e bola para frente, né? Uhum. Ele falou, mas o que você quer fazer? Até ele foi assim, muito consciente, muito simpático, porque ele viu a minha situação. Aí eu falei para ele, olha, hoje eu só tenho isso para fazer. Então, para mim seria interessante eu ficar com a sua parte e eu dou meus pulos, vou ver como é que eu vou fazer esse negócio girar. Beleza, tal, combinamos, me paga como der certo, não tem problema. Acertamos lá, pusemos prazo direitinho, né, para acertar com ele. E aí eu agarrei de novo, né? Aí foi se iniciando novamente uma nova etapa, ciclo, um novo ciclo, exatamente. Uhum. Eu tinha um veículo, vendi, injetei mais dinheiro, comecei a trabalhar fim de semana, à noite e ficava por conta. E aí começou a gerar devagarzinho, muita dificuldade, porque a empresa hoje já está com 14 anos, né? Uhum. Imagina, no primeiro ano era uma situação totalmente adversa. E aí começou a crescer devagarzinho, aí foi indo, estava muito apertado, contratei uma pessoa para me ajudar lá na produção. Então, quando eu estava lá, era nós dois, eu saía para dar orçamento, ele dava prosseguimento lá. Uhum. Foi até que chegou num outro ponto que já estava meio apertado, contratei um motorista para fazer entrega e ajudar lá na produção. E aí a gente começou, exatamente, aí começamos a montar uma estrutura, né, de empresa mesmo. E isso foi muito devagar ao longo do tempo. Aí isso nessa etapa, né, foi bem interessante, mas aí sempre vem as crises, né? Sim. Então nós tivemos muitas dificuldades. Nesse começo da empresa também, tenho outros amigos também que me ajudaram muito. Bacana. Eu tenho um amigo que trabalhava a noite toda, estudava de manhã. E ele ligava para mim, porque a gente é amigo de muito tempo. Precisando de uma força. Pô, como é que tá aí, cara? Eu lá sozinho, né? Falei, nossa, cara, tô dando conta, não sei o que eu vou fazer. Ele ia lá, saía do serviço, ia lá para a fábrica, já tinha virado a noite no serviço, ia para a faculdade de manhã, saía de lá e ia lá para a fábrica me ajudar. Então, assim, tem pessoas maravilhosas, né, que ajudam. Que participam, né, desse desenvolvimento nosso. Sim, sim. Inclusive, algumas dessas particularidades de dificuldades, esse desenvolvimento seu, eu gostaria que você falasse no próximo bloco para a gente, e a gente fica admirado de ver essa sua história, né? Essa transição por vários segmentos no comércio, né? Tanta atitude, né? E persistência em buscar o seu objetivo. No próximo bloco a gente volta com a nossa entrevista falando um pouco mais sobre isso. Ótimo. O programa Atitude Empreender vai para um breve intervalo e volta já. Fiquem conosco.